Faltando 7 jogos para o fim do campeonato. O Sport na terceira posição. O Sport vindo de uma sequência 9 jogos sem perder. O Sport viveu minutos que talvez o Ceará não tenha vivido nessa Série B, estando 5 pontos atrás. Viveu momentos parecidos com o que o Coritiba viveu, com o que o Goiás viveu. Um descontrole considerável, tá? Que ficou explícito depois do gol do Operário, mas que deu primeiros sinais no primeiro tempo, com um jogo 1-0 com 10 minutos de jogo para o Operário. Foi uma partida em que a torcida elegeu vilões. Como o Cássio trouxe muito bem, a torcida não elegeu vilões por conta dos erros, ou não apenas por conta dos erros que esses vilões da torcida cometeram hoje. Castan e Felipe foram hostilizados, xingados, vaiados, por um histórico. Castan já vinha muito mal nos últimos jogos, antes de perder a posição, e fez, de fato, uma partida muito ruim. Felipe fez uma partida muito ruim, e é um jogador que parte significativa da torcida não engole, não consegue digerir. Mas existiram outros jogadores em campo com atuações do mesmo nível. Do mesmo nível. Mas muito ruins. Crédito, Fred. Exatamente, eu vou chegar nisso. Muito fracas. Eu já falei o que você citou, Cássio. Eu já citei esse crédito. Eu citei você na abertura desse comentário. Não de quem não tem, tô falando de quem tem. Sim. De quem tem. E se cria uma vilanização que acaba escondendo os reais motivos que levaram o Sport a fazer um jogo horroroso. Um jogo muito fraco. E aí eu vou contar sobre uma reação de um lance que aconteceu, não me lembro exatamente quantos minutos, eu acho que tinha 20 e poucos minutos do segundo tempo. O Sport acho que cobrou um escanteio e a bola sobrou para Filipinho no meio de campo. O time do Sport estava todo na intermediária do Operário, exceto o Filipinho. Quando ele recebe a bola, os jogadores do Operário vão em direção dele e ele, de forma absolutamente correta, domina a bola e recua para o goleiro. O estádio enlouquece. O estádio enlouquece com o Filipinho tendo feito o certo. Esse lance de Filipinho, no lugar que eu tava, foi: você é um burro, recua a bola, absurdo. Eu tô dando esse lance porque esse lance simboliza o que foi a relação torcida-time durante a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Nenhum jogador podia dominar a bola e tocar de lado ou tocar para trás, que você sentia o estádio naquela ânsia de querer que o time jogue para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. E o time dessa vez caiu na pressão da torcida. Não é possível que com 31 jogos disputados a torcida não entenda que o Sport não joga pegando a bola e lançando para frente. O gol da vitória contra o Ceará, saiu, a bola chegou para o lado, girou para a esquerda, foi para o meio, voltou para a direita, ia ser a finalização, voltou, sobrou para Lucas Lima deu voltando para de Plácido deu voltando, o Elton bate. O Sport fez o gol no Ceará porque tentou jogar de pé em pé. E a partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Sport simplesmente tentou jogar forçando completamente a bola para frente, sem nenhuma tranquilidade, sem nenhum passe para o lado, afobado,
apressado, achando que na marra e na força venceria a partida. Não é dessa forma que o Sport joga. Se o Sport jogar assim contra o Botafogo, também vai ter sérios problemas contra o Botafogo. Se o Sport jogar assim contra o Guarani, também vai ter sérios problemas contra o Guarani. O adversário também, Fred, tentou fazer com que o Sport fosse obrigado a fazer isso. Isso. O Operário, a gente sabe, foi dito isso antes do jogo. É um time que tem força de marcação, consciência, que não leva muitos gols. Muito físico, um time muito físico, como foi aquele jogo contra o Goiás na Arena, que o Sport teve dificuldade também, empatou, que o Sport demorou a entender a partida e teve dificuldade contra Exatamente. disso. E de novo, hoje o Sport sentiu dificuldade porque foi um jogo muito físico. Exatamente. E a armadilha do adversário ruim. Quando você tem pela frente aquilo que você considera e que a torcida inteira considera um adversário ruim, você cai na armadilha de achar que bola pra frente resolve o jogo. É uma armadilha. Bola pra frente, joga a bola lá pra frente que resolve o jogo. Não resolve. O que eu acho é que com 31 jogos, faltando 7 pro fim, não é mais tempo de vilanizar jogador. Por isso que eu falei, se fosse em abril, eu entendia. Pegar Castan e vilanizar, se fosse em maio, eu entendia. As pessoas têm que lembrar que se não fosse Castan, era Alisson Cassiano. Eu até preferia Alisson Cassiano. Mas se Alisson Cassiano tivesse feito a mesma partida de Castan, a torcida teria tido contra Alisson Cassiano. Ninguém tinha crédito. Teve contra Castan. Ninguém tinha crédito. Ninguém tem crédito aí. Ninguém tem crédito. O Alisson que trouxeram não se firmou. Assim, é porque a gente vai falar, analisar o jogo, a gente vai ficar no comportamento dos últimos 7 minutos aqui, focar nisso assim. É normal, aquilo acontece, porra. Assim, é natural, Cássio, mas eu não. Veja só. Se tivesse mais tarde, meu irmão, o cara tá de saco cheio de ver o mesmo cara errar a mesma coisa sempre, enche o saco. Ok, velho. Então critica, xinga. Porra, é assim, porra. Beleza, eu não bato palma, eu nunca bati palma pra isso. Se você bate palma pra isso, Cássio, eu não bato palma. Sabe por quê? Porque o comportamento pós-jogo afeta o jogo de domingo pra mim. Eu acho que a torcida tem que ser. Mas infelizmente é assim, porra. A torcida. Na saída do time de campo, houve perto ali, localizado, entre a ampliação, o pessoal que ficou naquela geral ali, houve um movimento de aplaudir o time descendo pro vestiário. Mínimo. Que acabou parando na hora que Castan desceu. Por quê? Você tem que pensar no acesso. Veja só. Aí, Lucas Ferraz diz aqui, Fred é defensor de jogador ruim. Meu amigo. Mas se for desse jeito, não quer dizer que, ó. Eu tô cagando pra Luciano Castan. Entenda uma coisa. Eu tô cagando pra Luciano Castan. Pra você, então, é o seguinte. É o que a gente falou. Perdeu o jogo, era vaiar, ir pra casa, era só isso. Não. Vaia, grita o nome do time, melhora o astral. Não pode, Cássio, levar uma atenção. Quem quiser, eu sei que é quem quiser, Cássio. E você sabe sei que é quem quiser, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que eu acho que eu acho que o cara que vai pro estádio não pode ir pro estádio dizendo assim: caralho, acabou o ano. Vamos vaiar esse time merda. Esses caras são a merda, esses jogadores são todos umas merdas, o técnico é burro, a gente não tem elenco, a gente não tem jogador, vamos vaiar, foda-se. Como eu já li alguns dizendo aqui, é melhor não subir. Esse discurso voltou. Com esse time aí é melhor não subir. Como assim é melhor não subir? O time seria esse, tá aí, aquela coisa. É porque várias coisas. É tudo ou nada o tempo todo. É tudo ou nada o tempo todo. Você teve uma pequena parcela que foi lá e foi aplaudir. E teve gente que quando saiu o gol do Chapecoense, que quando saiu o gol do Operário, foi pra casa. O cara, meu irmão, 11h40 eu vou pra casa. Pegar o trânsito aqui, já ficou. Poucas pessoas, viu? Tem gente todo tipo. Tem esse cara que xingou Castan e Felipe, pode ter ficado rouco de tanto apoiar no primeiro tempo, assim vai saber, pô. Eu acho que, eu repito, se fosse, o Wellington se jogou muito mal, não teve isso com o Wellington Silva. Esse tipo de coisa acontece quando o saldo devedor é muito grande, pô. Isso, da forma que o cara enxerga. Por exemplo, você acha que o Felipe tem todo o mérito, o Felipe deve ter um mérito e tal, mas tem muita gente que acha que não tem, acha que é um problema e tal. O cara tá de saco cheio, tá vendo uma atuação que tá
sendo esse resultado foi demolidor, pô. Não quer dizer que tirou acesso ao Sport, não, mas assim, tava toda aquela esperança de até brigar pelo título. A expectativa do título, Cássio. Assim, foi assim, isso, é inevitável. Uma das farrapadas que o Sport deu nos últimos tempos foi esse jogo. Sim, foi. Então assim, se a gente entende, pronto, você concordou, se a gente concorda que essa é uma das grandes farrapadas, falando de Série B, tá? A cara do Fortaleza foi grande, mas mesmo assim não teve comportamento desse jeito. Mas, não, foi muito menor do que a de hoje, a do Fortaleza. Fortaleza é muito mais time do Sport, Cássio. Mas você entendeu que o time era muito melhor. Porque nesse teu contexto do jogo, pô, o time é pior, você está numa ótima fase, está jogando em casa, está lotado tudo. Eu me incomodei 100 vezes mais hoje do que na derrota pro Fortaleza. Quando o Fábio me pediu rapidamente para falar um pouco do jogo, eu disse até o seguinte: esse jogo não teve nem o que tu tinha falado de forma correta, que era o seguinte: o acaso. Não teve o acaso do Avaí de jogar com 2 a menos 70 minutos. Não teve um toró para o campo ficar impraticável. Não teve uma marcação duvidosa do árbitro no VAR para qualquer coisa que mudou o ritmo do jogo. Não teve nada. Não teve nada. O jogo correu normalmente e o Sport farrapou. Muito. Isso sentiu. O Sport sentiu. O que algumas pessoas não estão entendendo é que eu acho. Quando você foca. Vamos ver se as pessoas entendem o que eu quero dizer. Quando você foca em Castan e Felipe, parece que o time fez uma boa atuação e erros graves de Castan e Felipe levaram o Sport à derrota. Se achar que é isso, perde de novo do Botafogo. O Sport jogou mal. A questão do jogo contra o Botafogo. O Sport, né? Então, nem acho que o Felipe tá suspenso também, não sei. O Sport jogou mal. O Sport jogou mal. O Sport não encontrou soluções. O Sport se perdeu em campo. Isso não pode acontecer. E não foi nem Castan, nem Felipe que levaram o Sport a se perder em campo, não. Eles jogaram mal, como muitos outros jogaram mal. O gol do Operário sai com quanto tempo? 41? 42, né? 37. 37 segundo tempo. 38. 37 para 38. O do Ceará saiu com quanto? 48. Não, do Ceará do 32, né? 33. Foi por aí, é por aí. Esse daí saiu com 5 minutos depois. E a torcida não deixou, como o Cássio falou aqui. Mas foi 2-1, né? São diferentes. Sim, eu sei, 2-1. Mas, porra, vai buscar um empate. A torcida infernizou a saída de bola do Sport, que já estava infernizada, que já estava horrível. É o que eu falo. Acaba o jogo, vaia. Mas não persegue jogador com a bola rolando, pô. Por que isso? É ruim pro time. Castan ficou direcionando, reclamando da torcida. Você tá aumentando a irritabilidade. De um time que já tá instável, que já tá irritado. Aí a pessoa fica, era pra bater palma? Não era pra bater palma. Mas você vai pro jogo torcer pro Sport ou você vai pro jogo analisar jogadores e mirar e direcionar ódio a quem joga mal? Eu vou pro jogo. Eu queria um empate depois que levou 2-1. Eu queria que o time tivesse tranquilidade para ter uma chance de gol que não teve. Para tentar um gol, para sair tocando a bola. Eu queria. Mas se você prefere largar o jogo para xingar o jogador, ok. Mas eu não acho que isso gera uma consequência positiva. Eu não acho que isso gera. Tá? Eu acho que o estádio funciona como funcionou contra o Ceará. Eu acho que o Sport, por exemplo, depois que leva o primeiro gol, no comecinho do jogo, o Sport responde bem. Não faz uma ótima partida, não vai pressionar, mas o Sport responde bem, contundente, cria uma chance, outra, pressiona, escanteio, gera um escanteio, gera outro escanteio, tenta entrar na área, chuta. Fred, não fique puto comigo não, eu quero falar assim. Sabe quem tem um discurso parecido com esse? Wagner Love. Cara, o pessoal, os babacas estão escrevendo isso aqui no chat. Mas eu não acho muito errado. O Wagner Love falou, se é pra criticar, eu falei pra alguém ficar em casa. Não, mas você está dizendo se tu quer ser paquita do chat, pô. Mas não é pra ficar em casa. Mas é querendo dizer como tem que... Não é como tem, meu velho. Não tem como controlar. Veja, é o seguinte, você pode até ficar muito chateado com isso, mas não tem como controlar, porra.
Bicho, como controlar. O torcedor carrega uma raiva de 2, 3 anos, pô. Você tá tentando, assim, colocar de uma forma racional que seria melhor para o time, e eu acho que todo mundo concorda com isso, mas é algo que não é que o Sport não inventou essa roda, não. Acho que não é assim em lugar nenhum, pô. Talvez em alguns estádios, talvez seja pior. O Sport, a LD Retiro, talvez seja um desses estádios. Os Aflitos, por exemplo, é muito pior. Tem aquela classe quando a galera perder, vai logo atrás do vestiário do Náutico, a turma sai ali da arquibancada e vai até o vestiário do Náutico, uma loucura. Então, assim, esse tipo de coisa acontece. Eu acho difícil, assim, controlar um estádio lotado com 26.345, supostamente com 26.345 pessoas, é o público anunciado, e assim, vai ter mais gente com... E se sai o empate, voltava todo mundo e ia empurrar, o futebol é dessa forma, pô. E o elenco precisa também ter maturidade de entender que as críticas existem. Castan dessa idade, com a barba que nem é da gente, nunca levou uma vaia dessa, não? Levou. Agora, teve gente pro fim do campeonato. Teve gente que era para ter levado vaia também, teve. O time joga domingo e faltam 7 jogos pro fim do campeonato. Em abril, vai até a morte, pede pro cara ser dispensado, pro cara não seguir no time. Em maio, você vaia, pede pro cara ser escorraçado. Mas não tem como dissociar não, Fred. Não tem como dissociar não, Fred. Eu acho não tem como dissociar não, pô. Não tem como agir dessa forma, pô. É muito difícil, porra. Vê, o torcedor viveu o Guto há pouco tempo, pô. O torcedor viveu o Guto há pouco tempo. Então, esse mesmo torcedor que tá ferido do que foi feito, do que essa gestão fez com esse clube ano passado, que simplesmente tirou o acesso do clube. Esse torcedor é o torcedor que tá puto, que há 2 anos a diretoria simplesmente fechou os olhos que não tinha goleiro. Então, assim, não tem como o torcedor não ficar puto. Agora, dentro do mundo perfeito, por exemplo, se eu me colocasse lá, se eu estivesse no estádio, eu não vaiaria. Porque eu entendo que, para mim, na minha linha de raciocínio, não iria resolver a questão. Mas eu acho que a turma... Eu acho que a turma... Aquela vaia clássica quando acaba o jogo, e ali na descida, vamos lá, vamos ganhar domingo, e isso e foda-se. Agora, não tem como controlar de alguma forma o torcedor que já vem puto, que chega lá com todas as esperanças, que virou a chave, depois de tudo que passou com o Guto, de todas as merdas que foram feitas neste ano. E agora o título virou uma obsessão para alguns. Para alguns existe essa obsessão pelo título. E aí, no meio desse caminho, o Santos vai e me perde. E o torcedor olha assim, meu amigo, hoje. É hoje. Não tem como, pô. Não tem como. A reação foi maior, porque essa derrota foi maior também, porra. Isso. Não tem como agora. Uma das maiores derrotas do esporte assim do campeonato, porra. Agora, foi um dos pontos que eu botei no Twitter até. Não adianta os fantasmas do passado se tornar inimigo do agora, do presente e do futuro. Realmente, isso é. Só que essa maturidade é difícil de cobrar o torcedor. Agora você cobra dos jogadores, você cobra do elenco, e o elenco precisa dar resposta. Como vinha fazendo dentro de campo. Só que o elenco vai dar respostas, e Pepa precisa dar uma resposta nesses jogos em casa, porque vão ser necessárias algumas soluções. Isso. Porque a gente viu, não foi só hoje que o Sport teve dificuldade de ganhar seus jogos em casa. Já vem acontecendo. O Sport não vem sobrando nos jogos em casa. Exatamente. O time não tem a capacidade de criação de volume. Cauê, sabe o que eu acho engraçado? Eu vejo o jogo e todo jogo alguém do meu lado diz assim. Todo jogo alguém do meu lado diz assim. Eu tinha certeza que o time ia entrar mordendo hoje, ia fazer 15 minutos de pressão. Aí eu penso, o Sport fez isso contra quem? Só fez lá atrás com o Sosso. E o torcedor queria isso. O Sport fez isso contra quem? O que me impressiona é isso. É que a gente tá na... É o que eu falei. Se tudo isso hoje fosse perdendo do Avaí na 6ª rodada, tá certo. Meu irmão, veja só. Quando o Alisson Cassiano entregou a bola lá e foi vaiado contra o Novo Horizontino, eu vim aqui dizer, não façam isso com o Alisson Cassiano. Não, o recado tá claro. O Alisson Cassiano não dá. A torcida tem que dar um recado. Alisson Cassiano não dá. Só que faltando 7 jogos pro fim,
o máximo que você vai fazer é criar estabilidade. Embora tenha ficado claro que não dá. Não dá, mas Luciano Castan não vai ser dispensado amanhã. Felipe não vai perder a posição. Não adianta, velho. Se a torcida não entender o contexto que o time está inserido, se quiser dizer assim, ó, o ambiente estava ótimo, o Sport perdeu um jogo. Se o ambiente virar um inferno, não é bom para Castan, não é bom para Felipe, não é bom para Pepa, não é bom para Yuri Romão, não é bom para o comitê gestor, não é bom para você também. Não é bom para você também. Como é que isso não acontece? Como é que isso não acontece? Cássio, vê só, se domingo for horroroso e ganhar por 0-0, se domingo for horroroso de novo e ganhar por 0-0, e detalhe, Celso estava vendo o jogo comigo. Mas quando se for horroroso de novo e tiver 0-0, não tem como. Veja, a gente vai ficar mais ponta de faca aqui. Se tiver 0-0 e estiver sendo horroroso, não tem como controlar, Fred. Não adianta fazer discurso. Cássio, eu não quero controlar, mas eu não é, veja só, não é porque eu não controlo que eu tenho que achar certo, não. Eu não controlo. Tudo bem, você já disse. Eu não controlo. Houve uma revolta popular em tal rua. Mas não certo? tem o que fazer. Não tem Veja só, Cássio, deixa eu terminar a frase. Deixa eu terminar a frase. Estava tendo uma manifestação sobre um atropelamento numa comunidade. A manifestação desencadeou e quebraram o posto da polícia dessa comunidade. Destruíram o posto da polícia. Eu acho que é errado a manifestação perder o controle e destruir o posto da polícia. E eu vou dar sempre minha opinião, o que eu acho errado e o que eu acho certo. Agora, eu vou querer controlar aquela multidão? Eu não vou. Eu entendo a raiva que levou aquela multidão a fazer isso. Agora, o fato de eu entender, eu não vou ficar aqui assinando embaixo porque o pessoal do chat vai achar bonito. Mas é comparativo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. É Wagner Love. Eu não vou ficar usando o que você usou. Estão chamando de Wagner Love. Meu irmão, eu não vou fazer isso. É a minha opinião. Eu acho que esse tipo de comportamento não ajuda o time. E eu não vou chegar aqui e dizer o oposto para agradar ninguém. Eu faço isso, não. Você Fred, faz isso, não. A diferença é que ninguém disse o contrário do que você está falando. O ponto foi, ninguém aqui disse, a primeira coisa que eu falei aqui foi, a gente vai, inclusive aconteceu o que eu disse que ia acontecer. Você vai dizer que você não faria isso. Eu vou dizer que eu não faria isso. Mas e vai parecer que é uma discordância. Tem mil pessoas. A diferença é que você está mais preocupado porque as pessoas fazem isso. Eu não estou preocupado assim, porque realmente eu não tenho como me preocupar. Eu estou preocupado porque eu estou na 31ª rodada de um campeonato. Se eu tivesse na quarta, eu estava cagando e andando. Bicho, tu tem mais de... A gente tem mesmo idade, 40, sempre foi desse jeito. Eu acompanhei o debate até aqui, né, como ouvinte. E eu, assim, cada vez que um de vocês falava, eu concordava. Cada vez, né, que Fred falava, trazia o argumento, eu concordava. Cada vez que Cássio falava, eu concordava, e Cauê também. Porque é o coletivo, não só do que eu penso, é o coletivo do que todos nós aqui pensamos. Essa bola o mais cantou bem. Assim como o público, de que ia terminar nesse cenário de todo mundo concordando que isso é prejudicial e a gente ia acabar debatendo o que vem de reboque, né? O que vem a reboque. Eu acho que um pouco do que a gente está vendo aqui, nessa discussão, na reação da torcida, no tom do chat, diz respeito à realidade do esporte nessa nossa linha do tempo aqui. Né? Porque o esporte, a reação da torcida é fruto de tudo aquilo que Cauê falou, inclusive quando cita que não é uma ferida, não é só a soma das últimas 3 temporadas, não é só isso. Tem Guto. Guto é ontem, pô. Guto é ontem. Então, o esporte, ele ainda não deu um crédito, ele não conseguiu juntar um crédito junto à torcida, não conseguiu somar um crédito junto à torcida, para que as coisas fiquem menos passionais, sabe?
O Sport parece que é um clube onde tudo está inflamado. Tudo está muito inflamado. É uma grande região inflamada. E se você mexe, pô. Quando tá quieto, velho. Quando tá quieto. Aí você vê a melhor face do clube, da torcida, da relação entre o clube e a torcida, jogadores, né? Quem acompanhou a volta do clube à Ilha do Retiro contra o Ceará e todo aquele contexto ali, seja na ilha ou seja na televisão, no rádio, como quer que seja, viu ali um desses momentos que você leva para sempre, que meio que soma a sua relação mesmo com o clube, pô. Você traz aquilo para junto da sua relação com o clube, bota num lugar especial. E logo depois vem isso aí. Por quê? Porque esse é o esporte, velho. O esporte é esse cenário aí. Por conta de tudo que vocês já trouxeram, que eu não vou entrar novamente. Agora, eu concordo muito com o Fred e eu queria fechar aqui essa minha primeira apresentação aqui com isso, porque, querendo ou não, a gente ocupa um espaço de ressonância, né, das coisas que são debatidas, principalmente em relação ao esporte. Né? A gente tem reverberação aí nacional, principalmente regional, mas no esporte realmente as coisas ressoam bastante. Seja no clube, funcionários, né, até jogadores, às vezes, integrantes de comissão técnica, e certamente em parte da torcida. E o que o Fred está trazendo é uma necessidade e um jeito de uma reflexão mesmo, porque é o que Cássio falou, o que Cauê falou, não vai mudar para o jogo do próximo domingo, não vai mudar. E nem para a próxima temporada, não vai mudar, mas em algum momento é importante que mude. E essa mudança, ela parte desse tipo de questionamento aqui, dessa reflexão, né? De, velho, tem que mudar. Não, é pouquíssimo provável que a gente alcance qualquer tipo de efeito significativo para mudar, mas a gente precisa dizer que precisa mudar. Precisa, pô. Mesmo que não mude nada, mesmo que a gente não tenha capacidade nenhuma de fazer nenhuma força para isso, que eu concordo com o Cássio, não vai mudar. Mas se tem alguém que pode contribuir para isso aí, eu acho que é a gente aqui nesse programa. Então, por isso que acho importante que esse debate tenha sido travado.